Não ria, não. Se você rir... Nem os malucos foram ao enterro de Jair Bolsonaro, no sinal claro de que o dinheiro abandonou Jair Bolsonaro, como faz com todos que usam. Pois é, Jair Bolsonaro se achava especial, a última bolacha do pacote. Mas se tem uma coisa que é líquida e certa, que a turma do dinheiro, a classe dominante brasileira, usa políticos para se darem bem, e depois que eles não têm serventia, que eles se queimam com o povo, eles descartam na lata de lixo sem a menor cerimônia. Foi assim com Fernando Henrique recentemente, foi assim com Michel Temer, foi assim com Aécio Neves, está sendo assim com Jair Bolsonaro e será assim também com Tarcísio de Freitas, que essa gente anda ensaiando para ver se dá para jogar a bola e ele ser o Bolsonaro da vez. Aliás, Tarcísio de Freitas, que foi um dos poucos políticos a comparecerem ao ato, haja visto também o esvaziamento nessa área, nem o Nicolas Ferreira resolveu aparecer por lá para dar seu abraço fraterno ao moribundo Jair, demonstrando claramente que a turma do dinheiro não quer mais apostar no Jair Bolsonaro, tanto que você vê que esse evento é um pouco que mal foi divulgado na imprensa. Os demais costumam encher, assim como o Bolsonaro ficou conhecido no Brasil inteiro e até humanizado com a facada, quando a imprensa dá aquela mãozinha amiga. Muita gente fala que a imprensa está morta, que ela não faz mais diferença e tal. Só que tem um detalhe que pouca gente observa. A imprensa realmente ela não tem o mesmo impacto que as redes sociais, mas é ela que dá o norte. É a partir dela que a maioria dos influenciadores vão repercutir os assuntos. E se ela ignora a existência de Bolsonaro, o que a gente vê é esse fiasco, cada vez menos gente. Aliás, parece que tinha mais skatistas ali na Avenida Paulista falando desaforos para o Bolsonaro do que a turma dos malucos, aqueles que o próprio Bolsonaro encheu a boca na frente do Xandão para descartá-los feito lixo. Parece que muitos desses devem ter acordado pelo caminho. Mas se a um passo esse público cada vez menor aponta o abandono da turma do dinheiro para o projeto autoritário de Jair Bolsonaro, por outro também demonstra que Jair Bolsonaro não pode de maneira alguma endossar projetos desses caras. Por quê? Porque hoje fica claro, através dessas manifestações, que só sobrou para o Jair Bolsonaro aquele núcleo mais duro, ou seja, aquela extrema-direita que sempre existiu no Brasil de modo subterrâneo, desde que eles deixaram a presidência por meio da ditadura e foi sobrevivendo pelos Enéas e depois a partir do Bolsonaro, e que hoje representam um contingente considerável de eleitores no Brasil, algo entre 15% a 20% de votos. Votos, inclusive, suficientes para, dependendo da pulverização de candidaturas, levar o candidato do Jair Bolsonaro para o segundo turno com Lula. A manifestação do mito foi um fiasco. Só pode de novo. Ó, a melhor parte dessa manifestação foram os skatistas entrando ali na Avenida Paulista e mandando o Bolsonaro tomar suco de caju. Ó, eu vou trazer aqui a informação do site do DCM, fica ligado aí. Aí vem o empresário da fé, né, que a gente já sabe que ele pede anistia. Aquele gritinho que ele dá, né? Anistia! Já! Fica ligado aí no que ele falou. Malafaia muda o discurso e tenta justificar fiasco de novo ato bolsonarista na Paulista. Vamos à notícia. Presta atenção aí, que eu não aguento. O ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, voltou à Avenida Paulista neste domingo, dia 29, em mais uma tentativa de mobilização popular que, na prática, revelou o enfraquecimento do bolsonarismo. O ato, convocado por aliados sob o lema Justiça Já, teve adesão visivelmente baixa e ocupou apenas um quarteirão da via, entre a rua Peixoto Gomide e o MASP. Mas por volta das 14 horas, uma cena distante das promessas das multidões feitas por organizadores nos dias que antecederam o evento. Ó, eu vou dar o número de pessoas que deram. Não ria, não. Eu vou logo falar. Eu não presto. 12 mil pessoas. Isso, eles estão ainda ajudando, tá? Estão ajudando aí a contagem de pessoas. 12 mil no máximo.
Desta vez, nem mesmo o discurso inflamado de anistia aos condenados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro entrou na pauta. O foco foi o julgamento no Supremo Tribunal Federal, STF, com ênfase na delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Mas nem isso bastou para atrair o público em figuras de peso. Em comparação ao protesto de abril, que contou com a presença de 7 governadores, a edição deste domingo reuniu apenas 4, sinal evidente. Galera, é o seguinte, flopou. E eu quero levantar uma questão aqui importante, é o seguinte, para mim, quem sobe em palanque político de golpista, golpista é. E o Tarcísio de Freitas subiu no palanque político de um golpista, pô. Tá ok? Então preste muito bem atenção em 2026. Não vamos votar nessa direita nunca mais. E vamos mudar o Senado. O Senado pra esquerda. Tamo junto! Flopou! Gente, me segurem que eu vou cair de tanto rir. Lembra daquele ato histórico? Mar de gente, multidão incontrolável do Bolsonaro na Paulista? Pois é, olha o que aconteceu. A USP contou 12.400 pessoas. É isso mesmo, gente. É uma vergonha, né? Nem no treino do Corinthians aberto teria isso. Eles falaram que ia ser a retomada do Brasil, que a direita ia mostrar força. Mas nem a tia do Zap compareceu em peso. E olha que era domingão com sol, Bolsonaro distribuindo fake news, tinha tudo isso. Mas ninguém foi. Enquanto isso, o número de pessoas que rejeitam Bolsonaro só cresce. O Brasil está acordando. E quando a USP entra no debate com metodologia séria, aí o gado surta, porque não dá para brigar com drone e matemática. Não é verdade? Não tem o que falar. Eles gritavam mito, mito, e hoje só ecoa o som de fracasso. 12.000 pessoas na Paulista. O bolsonarista, gente, o bolsonarismo está minguando. E pode anotar, em 2026 não sobra nem pra van do Zé Trovão. Se isso é o tal do gigante acordando, melhor ele voltar a dormir. 1 milhão de pessoas na Paulista. É isso mesmo, 1 milhão de pessoas na Paulista. Quebramos novamente o recorde. A direita é demais. Nessa foto, não coube todo mundo. Só tinha 12.000. E a grande manifestação dos bolsominions flopou bonito. Só foram 12.000 pessoas na Avenida Paulista. O maior fracasso do Bolsonaro é sempre o próximo. Teve mais um ato de choradeira do Bolsonaro na Paulista. 12.000 pessoas, segundo a USP. E deixa eu te falar, o pior público de todos os tempos de manifestação do Bolsonaro. Significa que o povo cansou dessa ladainha. Ninguém aguenta mais Bolsonaro, direita, anistia, liberdade, nananã. Isso já não cola mais. Olha, deu tanto gato pingado que até o líder do PL atribuiu o público menor ao jogo e ao fim do mês. As desculpas já começaram. Você não tá acreditando no que eu tô falando? Eu vou mostrar agora o videozinho no ápice do momento. 30 milhões de reais ao patrimônio público. A gente volta com novas informações daqui a pouco no Jornal da Globo. Bolsonaro fracassou. Isso só significa que ninguém vai se comover com a prisão do bandido Bolsonaro. Ele vai para trás das grades sem ninguém se preocupar. É a justiça, bebê. Aceita. E é exatamente por isso que estavam lá o Zema, estavam ali o próprio Tarcísio de Freitas, mesmo sabendo da presença incômoda do Jair Bolsonaro, querendo morder um naco. Porque Tarcísio de Freitas sabe muito bem, apesar de achar que está se sentindo a última bolacha do pacote, que se ele não tiver o apoio sujo da turma dos bolsonaristas, ele vai virar um Alckmin nas eleições presidenciais. Lembra do Alckmin lá em 2018, com o apoio de todo mundo, todos os partidos do Centrão, a grana, a Faria Lima, o agronegócio, estava todo mundo com o Alckmin. E o que aconteceu? Foi devorado pelo Jair Bolsonaro, que deixou ele comendo poeira e mesmo tendo um latifúndio de horário eleitoral e de grana para investir na campanha,
fez lá pouco mais de 2% dos votos. E o Tarcísio sabe que esse será o seu caminho se ele não for um ungido bolsonarista. Se, por exemplo, Jair Bolsonaro resolver indicar um de seus filhos ou a sua esposa, mesmo que seja para perder as eleições. Porque existem derrotas que são vitórias na política e existem vitórias que são derrotas. Como, por exemplo, se Jair Bolsonaro cair nessa armadilha do centrão, do agro, enfim, da classe dominante brasileira e resolver ceder à pressão e apoiar o Tarcísio de Freitas. Aí ele tá no sal, porque Tarcísio já demonstra inúmeras vezes ser um sujeito que só olha para o próprio umbigo. É um sujeito pior ainda que Jair Bolsonaro. Portanto, se a partir do momento que ele tiver os votos e o Bolsonaro já tiver abandonado, ele não vai fazer muitos esforços, já que o capital político foi totalmente transferido para ele. Portanto, a única maneira de Jair Bolsonaro ainda manter uma relevância, mesmo que seja atrás das grades, é ele manter um núcleo, um candidato que seja do seu grupo, sejam seus filhos, seja aquele o Marinho, o senador lá pelo Nordeste, enfim, manter cativo esse contingente de cerca de 20% de votos, que é sempre bom lembrar, é o que a extrema-direita tem. O resto que levou até Jair Bolsonaro a virar presidente, ou fez aí na sua reeleição a chegar pertinho do Lula, é o antipetismo, porque aquele que sai com contingente maior de votos, daquele grupinho que fica disputando ali no começo da corrida, é aquele que na reta final, nas últimas semanas, começa a ter descarregado em si todos os votos daqueles que não querem o PT de jeito nenhum no poder. Aqui, normalmente aquela classe média que se acha melhor que os outros, aquele sujeito que tem o dinheirinho a mais no bolso, mas não tem nível de instrução quase zero, um sujeito cheio de senso comum que reproduz manchetes de jornais, achando-se o intelectual, e aí esse cara acaba degringolando para o lado da candidatura de direita que tiver mais bem posicionada. Portanto, esse fracasso aí do Jair Bolsonaro, onde praticamente só ficou o Silas Malafaia do seu lado, ele é muito demonstrativo para que Jair Bolsonaro não abandone o barco, mesmo sabendo que não é candidato. Ele tem que ter um candidato do grupo dele, mesmo que vá escorado aos trancos e barrancos para o segundo turno com o Lula. Porque se ele cair na besteira de apoiar um dos candidatos do agronegócio e da Faria Lima, ele já sabe o que vai acontecer com ele. Aliás, Jair Bolsonaro é isso. Nisso é uma das poucas coisas que ele tem bastante convicção, que assim como ele abandona todos os seus parceiros pelo caminho, essa turma da classe dominante também não pensa duas vezes. Aliás, é por isso que inclusive Jair Bolsonaro insiste em tentar copiar a estratégia que o Lula utilizou em 2018, quando foi preso de maneira injusta, para que o Bolsonaro ou qualquer outro candidato da direita tivesse oportunidade de vencer aquele pleito. Portanto, gente, o jogo está posto, nem os malucos já estão frequentando mais, até porque está sumindo o dinheiro, a turma que bancava ônibus para cima e para baixo, ia atrás de vereador, dava para separar um dinheirinho para ir chamando gente, dando cinquentinha, lanchinho para fazer volume lá. Parece que esse povo não está muito disposto mais, porque quer se livrar o quanto antes do Jair Bolsonaro. Inclusive, deve ser muito provável que Jair Bolsonaro, assim que passar o recesso do judiciário agora, que vai começar em julho, deve vir fervendo aí lá para agosto e estourando setembro, já deve estar condenado aí pelos inúmeros crimes que cometeu, pelo menos na parte contra as instituições, porque a maioria dos crimes e os mais graves que esse sujeito cometeu contra o Brasil ainda estão para serem investigados, julgados, como por exemplo o verdadeiro massacre que esse sujeito fez no Brasil durante a epidemia da Covid. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos para cima. Essa gente que está aí cantando vitória antes do tempo, parece que se tivesse tão certa assim da vitória, não precisava ficar fazendo esses movimentos, não precisavam fazer suas conspirações no Congresso para tentar reduzir e impedir que o Brasil siga avançando com o Lula. Pois é, eles estão sabotando o Brasil de tudo quanto é jeito, mas o povo brasileiro segue resiliente, segue gerando emprego, segue investindo, e parece que não há mal que essa gente faça para conseguir derrubar o governo Lula. Vamos para cima e ficar de olho nessa gente. Se a direita se o Bolsonaro vai fraquejar a partir desses públicos cada vez menores, ou se ele vai ter uma iluminação e vai manter seu grupo unido, coisa que ele deveria ter feito lá atrás, inclusive quando estava com a máquina na mão, criando o tal do União
tal do Aliança Brasil. E hoje ele teria deputados dele e não ter que ficar na mão do centrão aí do Valdemar da Costa Neto. Gente, acabou agora o ato do Bolsonaro na Avenida Paulista. Olha, foi um fracasso de público. Ninguém mais está interessado nesse lenga-lenga, nesse choro da turma bolsonarista. Hoje é dia de jogo, vai ter jogo do Flamengo. Agora eu queria chamar a atenção de vocês de uma coisa. O ato foi a demonstração da derrota política, o desânimo. A bandeira da anistia, que eles tinham um pé com uma bandeira central, sumiu, acabou. Então eles já sabem o que vai acontecer. Que Bolsonaro vai ser julgado, condenado e preso. Aí muda o discurso, olha, a gente tem que ter maioria no Senado, a gente vai ter que eleger a maioria dos deputados, isso é importante pra gente, porque dessa vez a gente vai ter que reeleger Lula e votar mais em deputados da esquerda, em senadores. Mas é o seguinte, é um final melancólico, porque veja, agora vai começar um julgamento para valer do Bolsonaro. Então eles fizeram todas aquelas mobilizações e as mobilizações foram caindo, diminuindo a presença do público. Então ele chega no início do julgamento com o menor ato político, demonstrando fragilidade política. Pessoal, vamos para cima, nós temos que reeleger Lula, taxar os ricos, e nós vamos assistir esse julgamento que vai ter um papel para a história, que é a condenação e prisão de Bolsonaro e de todos os militares que tramaram contra a democracia sem anistia. No início chamava-se manifestação, agora chama-se manifestação. Pois é, gente, o ato golpista do Paul mais uma vez. Parece que o gado adestrado saiu daquele pesadelo, né? Tá conseguindo enxergar quem é o golpista, salafrário, ladrão de joias, né? Rachador, bucho de égua. Que em breve, muito, mas muito pouco tempo, quem sabe setembro ou outubro, já estará atrás das grades e o Brasil poderá comemorar e o Brasil poderá seguir em paz, seguir naquela tranquilidade que tanto o povo almeja, porque estaremos livres das falas dessa coisa chamada bucho de égua.